Gente, vamos ouvir agora então, falando sobre teologia bíblica, teólogo, youtuber, aluno de Stephen Kirchner, meu amigo Vitor Fontana. Senhoras e senhores, palmas. Batam fotos. Lá para aquela câmera lá, pro pessoal da print. Aquela ali? Isso, aí divulga o link, gente, tá bom? Sensacional. Pra eu enxergar que tinha uma câmera ali, e olha que eu sou dessa igreja, hein? Olha só, tem uma câmera lá, ela tá de laranja, ajuda. Tá certo. Deus abençoe, mano. Bom dia. Boa tarde, né? Essa perda de equilíbrio foi só porque eu errei o horário? Fiquei preocupado se era da salvação. Então, pois é, eu falo bom dia, o cara deve estar achando que tem umas 2h30 para falar, pelo menos. Você está entrando à tarde, Vitor, ó, meia hora. Tudo bem, gente, olha, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ouvir o professor Stephen Kirchner falar de história da salvação mais uma vez é como voltar no passado alguns anos, quando eu fui aluno dele no seminário. Para mim é uma delícia, é muito bom relembrar algumas coisas também. Quando a gente se prepara para falar de um tema, e teologia bíblica é meio que um tema para mim há alguns anos inclusive de modo público e divulgando o assunto publicamente, quando a gente se prepara para falar de um tema, a gente meio que acaba fechando um jeito de sempre falar daquilo que meio que sempre dá certo. Então, sabe aquele cara que sempre dá a mesma palestra, a gente vem e fala a mesma coisa e tal? E esse é o jogar seguro, né? E aí o Bibo virou para mim e falou, joga seguro. Só que aí ontem eu tava vendo um vídeo no TikTok. Que orgulho, né? Mas é verdade, eu não tô brincando, não. Que o que estava rolando ali naquele pequeno vídeo de alguns segundos, que era um fragmento de um excelente comunicador com um microfone na mão, em cima de um púlpito, com um discurso religioso, falando algo de conteúdo questionável. Aqueles poucos segundos me disseram assim, cara, tem algo que escapa a maneira como você elabora esse tema, tem um treco que está fora do que você geralmente fala, que você precisa incluir. Então, vocês são minhas cobaias. Eu vou falar disso pela primeira vez hoje. Vocês podiam ter pego o estudo pronto, que é o que é sempre bom, que é o que já está garantido, que já está estudado. Mas vocês vão me ouvir falando de algumas coisas pela primeira vez agora, nessa tarde. E o que ele estava falando talvez ressoe bastante com aquilo que você já deve ter ouvido algumas vezes. Basicamente, ele estava falando algo mais ou menos assim, muito melhor do que eu, porque, como eu disse, excelente comunicador. Para caber num TikTok, parece que o cara não está nem pregando para a comunidade. Era um recorte de pregação, mas hoje esses pregadores, entre aspas, excelentes comunicadores, eles fazem isso, viu? Eles planejam pedaços de 1 minuto e meio para serem cortados para ir para o Reels e para o TikTok depois, né? E o que ele estava falando aqui era mais ou menos o seguinte: você está tão consumido pela sua cultura, você foi tão cego pelo jeito que falam as coisas por aí, que você está começando a enxergar as crianças como crianças absolutamente boas. Você precisa dizer para o seu filho, você é mau, você é pecador, e se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. E talvez isso faça um eco com alguma coisa que você já ouviu. Talvez você tenha sido evangelizado desse jeito. Talvez você tenha sido catequizado desse jeito. Você não conheceu o evangelho dessa forma, mas quando você chega a uma igreja, a maneira como você é apresentado ao olá, nós somos igreja, você é cristão, você chegou aqui, a partir de agora você pensa assim, age mais ou menos assim. A primeira coisa que alguém te disse foi essa apresentação da fé cristã, na qual você é mau, você é pecador, e se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Ponto. É mais radical quando a gente pensa em criança.
E essa coisa que ele está falando, ela meio que ressoa com a minha experiência evangélica, com a sua experiência evangélica, não é por acaso, não é a partir do nada. Isso tem um longo histórico. E um longo histórico com bons e maus representantes. Com gente sofisticada e pouco sofisticada que fala desse jeito esse mesmo conteúdo. Com livros clássicos e muito bem escritos, e péssimos folhetos de mera propaganda que dizem essa mesma coisa ao longo de 2 milênios. Essa mensagem ela é conhecida porque ela é repetida. Especificamente na figura da criança, especificamente falando de algo sofisticado, especificamente falando de um autor consagrado que é a base daquilo que nós chamamos de ortodoxia cristã, você encontrará isso em Confissões de Agostinho. Agostinho fala isso a respeito de si próprio, não apenas como criança, mas como bebê. Não apenas como criança, mas como bebê. Numa articulação, evidentemente, muito, mas muito mais sofisticada do que eu acabei de reproduzir. E também mais gostosa de se ler, embora faça a gente ficar de queixo caído quando um bebê que ainda não sabe falar é tido como egoísta porque ele monopoliza as atenções, não apenas de sua mãe, que o tempo todo tem que lhe fornecer o leite para sobreviver, mas também das outras mulheres que ali estão. Enfim, é uma leitura fascinante e sofisticada e bem feita, que carrega uma ideia que tem lá alguma coisinha ou algumas coisas de extração do próprio texto bíblico, em especial algumas ideias do apóstolo Paulo, quando pinceladas isoladamente. Por exemplo, o versículo que o professor Steven Kirchner mencionou, em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E se todos pecaram, o seu filho, você precisa dizer para ele que ele é mau, que ele pecou, que se ele não aceitar Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Então, é familiar, ao mesmo tempo é esquisito, é desconfortável, tem um pouco de lógica, mas mexe um pouco com o nosso brio. É sofisticado, mas pode também não ser. É uma articulação teológica. Articulações teológicas, elas são assim. Elas são desse jeito. O que eu não falei ainda é que essa é uma articulação teológica que, muito embora, a partir da lógica de um pequeno fragmento de texto, ela possa fazer sentido, ela é uma articulação teológica que vai encontrar severa dificuldade com o texto bíblico, sim. Com Jesus, sim. Em especial o caso quando a gente confronta Jesus com a articulação pouco sofisticada, mas extremamente bem comunicada do pregador do TikTok. Como assim, Vitor? Do que você está falando? O que é isso que você está dizendo agora? Porque Jesus é diferente disso que esse cara do TikTok falou? Bom, quando impediram crianças de vir até Jesus, ele disse, vinde a mim aos pequeninos. Ele disse para a gente ser que nem eles. Então esse camarada que está falando desse jeito a respeito dessa coisa, no mínimo ele vai ter que lidar um pouco com Jesus, porque não me parece que Jesus está tão assimilado pela cultura do século XXI a ponto de ser a própria cultura do século XXI pela qual eu fui cegado, que me cegou. E me parece também que Jesus, no primeiro século, não assimilou tanto assim a cultura pós-moderna do século XXI e tão boazinha para ele mesmo dizer o que disse.
Então, o cara que faz uma articulação desse tipo, se ele quer ser honesto com o texto bíblico, em algum momento ele vai ter que lidar com Jesus quando ele fala especificamente desse tema, crianças, fé, o que elas são, a ética infantil, se você quiser. Ele também vai ter uma dificuldade grande em lidar com o texto bíblico, e com o texto bíblico, com o que o texto bíblico tem a dizer a respeito da mensagem dele e da maneira como ele articulou, quando a gente começar a perceber que o Novo Testamento, ao falar da mensagem de Jesus e do trabalho de Jesus e da economia daquilo que Jesus propõe, a economia é o trabalho do que Deus faz. Quando a Bíblia descreve isso, ela descreve o trabalho de Jesus, a salvação de Jesus, a história que o professor contou aqui da salvação ou da redenção, se você quiser. O Novo Testamento usa uma palavra específica para descrever essa mensagem e esse trabalho de Deus na pessoa de Jesus. Essa palavra é evangelho. E evangelho é uma boa notícia. E a articulação desse rapaz parece qualquer coisa, menos uma boa notícia. Teologia bíblica, como o professor Kirchner disse na palestra dele, é uma disciplina recente e que, em poucas centenas de anos, sofreu uma série de crises. Especificamente por isso, é difícil defini-la. Porque se você está na década de 30 do século passado e você pergunta o que é teologia bíblica, você tem uma resposta. Se você está na década de 60, você já tem outra. Se você está na porta dos anos 2000, alguém vai olhar e vai dizer alguma outra coisa. Eu queria me arriscar a ficar com uma definição extremamente abrangente, pelo menos por enquanto. Teologia bíblica é o compromisso de fazer essa articulação teológica com a responsabilidade de lidar com os desafios que a Bíblia propõe quando se articula. Fiz uma afirmação teológica, a Bíblia vai te desafiar. Mas eu fiz uma articulação teológica super ortodoxa. Eu falei que para ser salvo precisa crer em Jesus Cristo. Teologia bíblica, no mínimo, é um compromisso que você faz com o texto bíblico dele te amarrar, dele te trazer para o chão e dizer assim, tá, você fez uma afirmação, agora você tem que lidar com o resto. Então, quando você pensar em teologia bíblica, é a turma que está a fim de lidar com o resto. É a turma que está a fim de lidar com o todo. Tá? Numa definição bastante abrangente, meio solta, academicamente talvez imprecisa, mas no mínimo é isso. No mínimo é isso. É você ter essa responsabilidade com as suas articulações. Para falar um pouco melhor disso, eu quero contar para vocês uma outra história. Mês passado, eu estava fazendo a renovação da minha carteira de motorista. Fui fazer a renovação da minha carteira de motorista e percebi em mais uma dos meus insucessos que a idade vem chegando e num ritmo absolutamente acelerado. Fui fazer a minha renovação de carteira de motorista e qual não é a minha surpresa? Preciso de óculos para dirigir. Agora eu preciso de óculos para dirigir. Por isso que eu não sei onde as câmeras estão. Preciso de óculos para dirigir. Fui fazendo poupa-tempo. E o poupa-tempo é aquela coisa que você sabe muito bem. Ele poupa tempo, você nunca sabe quanto. Ninguém prometeu que ia ser rápido. Eu prometi que podia demorar mais. É meio que isso, poupa-tempo. Então o que você faz? Ou o que eu faço? O que eu fiz? Levei um livro.
Levei um livro, eu não sei quanto tempo que eu vou ficar ali naquela cadeira, entre tocar um apitinho, aparecer um número de uma senha, eu ver se é a minha, ver que não é a minha e ler mais um parágrafo, a gente vai lendo um pouquinho mais. É horrível ler desse jeito. O livro que eu levei é um livro da casa, viu, Sam? O livro que eu levei lá, o Novo Testamento e o Povo de Deus, do Tom Wright, do N.T. Wright, um teólogo bíblico, alguém comprometido com esse tipo de abordagem da articulação teológica. Um livro clássico do Tom Wright, que durante muito tempo a gente gostaria que estivesse em português. Até porque a primeira parte dele é bem densa. E ler em inglês sempre foi um desafio. Está em português hoje, olha só que bênção. Eu levei o livro e fui ler. E fui lendo o livro e fui sendo chamado para as diferentes etapas da renovação da carteira de motorista, que vocês provavelmente conhecem muito bem, até chegar na etapa final, o exame médico, que é um exame oftalmológico, que, sendo muito honesto, eu já sabia que seria reprovado. Já cheguei falando para a médica, doutora, olha, nem precisa me colocar no aparelho, pode botar aí que precisa de óculos. Não, menino, eu que mando aqui, bota o olho lá. A moça olhou para mim e falou, isso é diferente, né? Porque geralmente o pessoal sabe que não vai passar, mas fica tentando olhar naquele negócio máximo. Você já chega aqui falando que não quer olhar ali, que não vai passar. Sei lá, economizo meu tempo e o tempo da senhora. Chama poupa-tempo aqui, não é? Chama poupa-tempo aqui. Então, isso quebrou um pouco o gelo a ponto dela fazer a seguinte pergunta. E esse livro aí é sobre o quê? Esse aqui, ó. E esse livro aí é sobre o quê? Eu respirei fundo. Aí eu virei e falei assim, é sobre as origens cristãs e a questão de Deus. Está escrito aqui, ó. Expliquei um pouco para ela sobre a origem do cristianismo, primeiro século, judaísmo do segundo templo. Deu para falar tudo isso. Acabei com a proposta do poupa-tempo. Deu para falar para ela tudo isso. Né? Falei um pouquinho para ela dessas coisas. Né? E a gente vive num tempo abençoado, no século XXI, que os livros têm sinopse, que pensa-se muito bem em subtítulos para que a gente possa resumir as coisas. Mas a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. Pensa que não sou eu lá fazendo o exame oftalmológico, pensa que é você. E pensa que você não está com o livro do N.T. Wright debaixo do braço, mas como bom crente assembleiano, pentecostal, ou talvez um batistão de primeira, um presbiteriano, você está com a Bíblia debaixo do braço. E a pessoa pergunta para você o seguinte, sobre o que é esse livro aí? Não vai estar escrito na capa. Não vai estar escrito na capa. Então, você talvez já tenha pensado agora em algum possível esboço de resposta para dar para essa pergunta. Esse possível esboço de resposta que você está pensando aí para tentar responder essa pergunta, o nome disso é articulação. Você está se articulando para responder uma pergunta a respeito de um tema espiritual, de um tema sobre Deus, um livro que trata de Deus de alguma forma, portanto é uma articulação, se você quiser uma elaboração, uma elucubração, se você quiser, uma articulação teológica. O que você está fazendo é uma articulação teológica, seja bem-vindo ao mundo dos teólogos. E se eu perguntar para o pastor do TikTok sobre o que é esse livro, talvez ele me responda o seguinte:
Ah, esse aqui é um livro que fala sobre como não ir para o inferno. Tá errado? Olha, com muito boa vontade, a gente vê o que faz com essa afirmação. Mas quando te perguntarem sobre o que é esse livro, a Bíblia, e creia quando eu digo, cada dia mais, e nós estamos em São Paulo, nós não estamos no interior do Brasil, cada dia mais a gente se aproxima de um contexto cultural no qual as pessoas desconhecem completamente a Bíblia, não foram criados com ela ao lado, a gente se encaminha para um mundo que é, no contexto nosso urbano, mais cosmopolita, pós-cristão, e esse tipo de pergunta pode ser cada dia mais uma pergunta plausível para você no dia a dia, e não apenas uma pergunta hipotética que você ouviu numa palestra um dia. Sobre o que é esse texto? Sobre o que é esse livro? E eu tenho certeza que você vai dar uma resposta melhor do que é um livro que te conta sobre como não ir para o inferno. Uma possível maneira de responder a essa pergunta, uma articulação teológica para responder essa pergunta, é contar a história da salvação. O professor Kirchner contou na primeira palestra. É dizer assim, esse livro conta a história de um Deus que cria um mundo originalmente bom, que se perde em algum momento. Então todos que podiam dele desfrutar, já não desfrutam mais. E então Deus elege, do meio desses todos, uma família específica, para que aponte para esse mundo que foi criado, mas que pode ser restaurado. Essa família, aos poucos, também vai perdendo essa noção, se tornando cada vez mais restrita, cada vez menor, até sobrar um membro dessa família, Jesus. Mas a partir de Jesus, o vislumbre daquele mundo criado originalmente bom se torna mais factível, e então você tem discípulos daquela mesma origem étnica, daquela mesma família, mas que então esses discípulos, eles expandem essa mensagem para gente de uma família ainda maior, e uma nova família de várias etnias passam a fazer parte de quem conta essa história desse mundo criado originalmente bom que foi perdido, e que apontam para um final em que toda a criação é restaurada para se tornar ainda melhor do que aquele mundo que foi criado originalmente bom. É um jeito de contar, de articular a história da salvação. É uma articulação teológica a respeito de que história conta a Bíblia. Isso é uma teologia bíblica. Existem várias. Existem várias articulações possíveis. Ao longo da história, teve um monte de gente que articulou. Teve um monte de gente que tentou contar essa história. A teologia bíblica, no mínimo... Então vamos lá. Pregador Batista aqui, primeiro ponto. No mínimo, a teologia bíblica, ela é um compromisso para que diante das suas afirmações você seja desafiado pelo texto bíblico, em primeiro lugar. Segunda coisa que a teologia bíblica ela é uma tentativa de articular a história que a Bíblia conta, a partir do que o próprio texto bíblico diz. É útil, viu? É um treco útil. Desafiador. As crises da teologia bíblica que a gente conta ao longo do século XX, principalmente, elas se dão por causa da fusão desses dois primeiros pontos. Quando você junta essas duas coisas, você tem um problemaço. Que alguém vai chegar e vai dizer o seguinte, tá, você vai contar uma história assim tão coesa,
Mas o texto bíblico que está lá te chamando para a responsabilidade de lidar com as afirmações teológicas que você fez, o texto bíblico está dizendo, olha, aqui o que você contou não é bem isso, hein? Você está me dizendo que a Bíblia é sobre isso, mas o que eu faço com o livro de Provérbios? Não está contando história nenhuma. O que eu faço com Eclesiastes? Então, aquele primeiro compromisso da teologia bíblica, ele invade essa segunda tentativa de articular a história da teologia bíblica e vai criar um caroço no nosso angu do século XX a ponto de dizer, olha, será que dá para contar essa história? Será que dá para contar essa história mesmo? Dá. Com as limitações de não ficar botando macarrão para dentro do pão, dá. Essa ilustração eu não vou esquecer jamais. Com as limitações de não ficar botando macarrão para dentro do pão, dá. Mas teologia bíblica sempre vai me chamar para uma crise, porque dentro do texto bíblico, terceiro ponto, existe um espírito que o inspira, mas muitas vozes inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E essas vozes precisam ser respeitadas nos assuntos que elas tratam e no jeito que elas querem tratar esses assuntos, nas abordagens que elas propõem para esses assuntos. E então, quando essas abordagens são diferentes, o jeito de contar, às vezes, a mesma coisa vai ser diferente, e isso aparece tão cedo na sua Bíblia quanto nas primeiras páginas. Você não tem uma narrativa da criação em Gênesis, você tem duas. E aí a pessoa está se perguntando, poxa vida, ela se debate, ela quebra a cabeça com Gênesis narrado no capítulo 1, invadindo um pouquinho do capítulo 2. E Gênesis narrado no capítulo 2, e ela quer conciliar aquilo. E o que a teologia bíblica está falando para ela? Calma. O teu primeiro compromisso era ser desafiado pelo texto, não era me conformar, nem me conciliar, nem me amarrar. Eu sou o texto. Eu fiz um trabalho de teologia bíblica do Novo Testamento uma vez. Não, foi do Antigo, eu acho. Não sei, eu sei quem era o professor que corrigiu. A nota foi boa, ele me elogiou, mas ele escreveu lá. Eu não vou esquecer, viu, professor? Poderia ter deixado o texto falar mais alto. Qual que era o alerta do professor? Tá bem escrito, tá bem feito. É jornalista, tinha que estar bem escrito. Se não tivesse, né? Pô, tá bem escrito, tá bem feito, tá bem articulado. Mas quem tem que falar é o texto, não é o Vitor? E aí o nosso anseio de fazer a coisa conformar, sabe o que ela faz? Precisamente aquilo que foi descrito na primeira palestra. Nosso anseio de encaixar as coisas, de conformar as coisas, faz com que a gente chame aquele que é mais comprometido com as vozes do texto bíblico de herege. E o menos comprometido com as vozes do texto bíblico, mas mais comprometido com as articulações teológicas, de ortodoxo. Por isso, a teologia bíblica, quer como você a defina, ela é um caminho sem volta. Ela é uma decisão que vai te banir de congresso, que vai te colocar em situação desconfortável, muitas vezes, com membros da igreja, mas é uma posição de fidelidade diante de Deus do texto bíblico que ele revelou. Que a partir do momento que você chegou e falou o seguinte, olha, Senhor, você é o meu Deus, e eu creio, eu tenho fé que o texto revelado te revela e eu sou submisso a ele, e eu não o submeto a mim, a partir deste momento,
o texto bíblico se tornou o seu Senhor. E aí, quando a gente volta lá para nosso primeiro compromisso, a gente vai ter que falar coisa que desagrada quem já fechou a sua teologia. É um caminho maravilhoso. No meu entendimento, o único caminho possível. É um caminho de fidelidade, de amor, mas que tem lá as suas dores e os seus desafios. Por último, eu queria dizer que teologia bíblica, ela é tudo isso que eu falei é uma abordagem metodológica que vai fazer o que o Dr. Carson explicou em breves palavras aqui no vídeo que a gente viu, e eu vou destrinchar um pouquinho mais o que ele quis dizer ali. Mas teologia bíblica é se deixar levar pelo fluxo temático que o próprio texto bíblico propõe. Você articula teologicamente na medida em que o texto te apresenta os temas dele. E você não impõe os seus temas para tentar conformar o texto para dizer a resposta que eu preciso para aquela questão específica. Então, no lugar de procurar em todo o texto bíblico o que o texto bíblico pode dizer a respeito da natureza divina e da natureza humana de Jesus, eu vou ler o texto bíblico e quando eventualmente ele tocar nesse tema, eu vou dizer o que aquela voz daquela passagem, inspirada pelo texto bíblico, tem a dizer a respeito desse tema. É diferente. Mas isso necessariamente fará duas coisas acontecerem. A primeira delas é a maior tentação do teólogo bíblico, na minha opinião, pelo menos. Ser completamente irrelevante, inócuo e inoperante. E por quê isso pode acontecer? Não é o texto bíblico, afinal de contas, ele não é magnânimo, ele não é o rei de tudo. É. Mas você não vive solto no vácuo. Você vive num contexto que tem perguntas. Você vive num contexto que tem temas. Você conversa com pessoas que têm anseios. As pessoas querem saber coisas. E então, a pessoa que diz, eu vou só fazer teologia bíblica, muitas vezes, e quando você for ler alguns dos estudiosos bíblicos que se preocupam especificamente com teologia bíblica, com alguma frequência você vai se deparar com gente chata. Pra caramba. Porque ela não está minimamente preocupada com as perguntas da realidade. Então a primeira coisa é isso, você pode cair no completo problema da irrelevância. Eu tenho uma boa notícia para dar nesse sentido. O século XXI apresenta enormes semelhanças, por incrível que possa parecer, com o primeiro século. Com o período em que Jesus andou. Língua franca, uma cultura dominante global, entre aspas, uma certa pluralidade, uma aceitação de pluralidade. Como Jesus lidou com essas coisas? Como Paulo lidou com essas coisas? Como eles fizeram no primeiro século, informa muito como a gente pode fazer no século XXI. Opa, olha só que legal. Última coisa. Eu queria propor um pão com macarrão, mas assim, dá para você comer o pão com... Cara, pão com macarrão é muito carboidrato, professor. Eu tô precisando perder um pouco de peso. Eu queria propor um jeito de fazer teologia sistemática levando em consideração essas questões bíblicas. Eu queria dizer para vocês que os melhores teólogos, ponto, são aqueles que em suas carreiras
tendo se especializado na teologia sistemática ou tendo se especializado na teologia bíblica, fizeram algo que é meio que você não sabe se é uma coisa ou se é outra. Essa apresentação da história da salvação, que o professor Kirchner apresentou, eu repeti aqui, ela é uma apresentação do Oscar Cullmann, que é um cara de Novo Testamento, aí, é um teólogo bíblico, tal, né? Esse jeito de fazer. Maneira que Oscar Cullmann escreve, você não sabe direito se ele está fazendo teologia bíblica, se ele está fazendo teologia sistemática, ele está fazendo teologia. Profundamente comprometido com o texto bíblico, profundamente comprometido com os desafios que o texto bíblico propõe, em respeitar a multivocalidade do texto. Lá no meio da exposição do professor Kirchner, quando ele fala da ressurreição de Cristo organizando essa segunda metade do leque que se abre, isso aí é Cullmann, mas isso daí também é, e talvez mais do que Cullmann, isso é Wolfhard Pannenberg. O Pannenberg organiza a teologia sistemática dele a partir dessa ideia de ressurreição. Pannenberg é um teólogo sistemático. Só que quando você vai ler o cara, você fala assim, pô, esse negócio está um pouco diferente. Porque em vez de estudar as duas naturezas de Cristo a partir dos debates históricos dos primeiros concílios, que ele faz também nas notas de rodapé, ele fala, não, eu vou escrever a minha teologia de Cristo, a minha cristologia, a partir do Jesus histórico, da sua ressurreição. Para isso eu preciso recorrer aos estudos bíblicos, à teologia bíblica. Você pega Jesus, Histórias de um Vivente, de um outro camarada chamado Edward Skillebeeckx, que eu não sabia nem pronunciar. Quem me ensinou a pronunciar também foi o professor Kirchner. Aliás, os dois aqui, né? O Caio e o professor Estevam. Skillebeeckx vai propor exatamente a mesma coisa. A gente precisa começar a falar a respeito de Cristo a partir do Jesus que a gente conhece. O Jesus que a gente conhece é o Jesus encarnado e, portanto, a nossa discussão de cristologia não se dá a partir das discussões transcendentais e metafísicas da filosofia grega dos 3, 4, 5 primeiros séculos de história do cristianismo, mas se dá a partir da que nós conhecemos de Jesus revelado, encarnado nos evangelhos, na pesquisa do Jesus histórico. Então dá para fazer teologia sistemática, teologia bíblica, de um jeito que você fala assim, onde que a gente está pisando aqui? Os melhores são caras que você olha assim e fala, putz, ele devia ser... Talvez, para alguns, talvez não para mim, mas para alguns, o maior teólogo do século XX, Rudolf Bultmann. Bultmann era um cara de Novo Testamento, era um cara bíblico. Mas, nas palavras de Heidegger, amigo pessoal de Bultmann, Bultmann foi dos seus melhores intérpretes. Quem me entendeu? Heidegger pergunta. Heidegger responde, Rudolf Bultmann. E quando Bultmann escreve, só assim, ele está fazendo teologia bíblica, está fazendo teologia sistemática, ele está falando, não, estou fazendo teologia. Para os problemas que me circundam, para as perguntas que me estão fazendo, respeitando o texto bíblico com... Bultmann tem mais buraco do que Barth. Com inúmeros buracos e deficiências. Mas eu não faço teologia afastado do mundo de um jeito inócuo. Eu lido com as perguntas aqui e agora. Para responder a última pergunta do aqui e do agora, sabe o que você fala para o seu filho, para sua criança? Deus criou um mundo extraordinário, filho. Não é isso que a gente vai experimentar, pelo menos não plenamente. E parte do problema do mundo que a gente vai experimentar, que não é bom do jeito que Deus criou, parte disso é a responsabilidade do papai. Papai errou. Parte disso é a responsabilidade da mamãe.
mamãe errou. E parte disso é responsabilidade sua também. A boa notícia é que o próprio Deus, que restaura esse mundo e tem algo muito mais maravilhoso preparado para a gente. E a gente pode viver uma parte desse futuro aqui e agora, se a gente viver como Jesus, debaixo do senhorio dele. Isso é boa notícia, isso é o evangelho. O que for diferente de viver isso é o inferno. E a gente não quer. Esse é um jeito de articular a história. Isso é teologia bíblica. Deus abençoe.